primeiro vídeo no canal aí, a gente tá voltando com tudo, soltar alguns conteúdos aí pra vocês, pra edificar seu coração. Vai ser um vídeo com quase nada de corte, eu espero que ele edifique você. Então fica comigo até o final, e se fizer sentido pra você, eu já vou te pedir, segue a gente aqui, já segue esse canal, já se inscreve aqui nesse canal, já curte esse vídeo, já compartilha com seus amigos de equipe, liderança, enfim, eu tenho certeza que vai ser incrível. Cara, eu quero conversar um pouquinho com você que tá me assistindo, o quanto a opinião dos outros importa pra você. O quanto a opinião dos outros é importante pra você. Você é uma pessoa que precisa de constante validação? Você precisa da validação dos outros? Você é uma pessoa que precisa disso? Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que vai ser bem relevante esse tema, mas eu quero te lançar essa pergunta. Você se importa com a opinião dos outros? Isso é importante pra você? Com certeza, se você sofre com esse mal, cara, esse vídeo vai fazer sentido pra você. Se você se incomoda e não aceita críticas, se você para projetos por causa da opinião dos outros, se você faz de tudo pra ser aceito, cara, eu tenho certeza que a opinião dos outros está paralisando você. Nós precisamos entender que a opinião dos outros não pode nos paralisar. Eu quero compartilhar alguns pontos com você. Pegue seu papel, sua caneta, seu bloco de notas. Vamos junto conversar um pouquinho com esse tema, um pouquinho sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Bom, vamos lá. Jesus não chamou a gente para suprir expectativas humanas. Ele nos criou para acessar destinos eternos. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender. Se você sofre com crise de identidade, você precisa ouvir isso aqui, cara. Quero falar algumas coisas para você, alguns pontos que podem te ajudar a vencer essa questão. Mas eu já quero deixar essa primeira verdade para você. Jesus não nos chamou para suprir expectativas humanas. Ele nos criou para acessar destinos eternos. Quando a gente se apega nessa verdade, nós começamos a construir a nossa identidade em Cristo a partir de quem Ele é. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 16, versículos 13, 14 e 16. Eu vou ler aqui e você lê na sua Bíblia. Diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, esse texto ele traz algumas verdades para nós e eu já quero dizer para você de antemão. Nesse texto aqui, Jesus não queria afirmar a identidade dele para ele mesmo. Ele queria sondar o coração dos discípulos e o que os discípulos, as pessoas que estavam próximas a ele, pensavam sobre ele. Tem alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto é: o que os outros dizem sobre você diz muito mais sobre eles do que sobre você mesmo. Jesus não perguntou isso para os seus discípulos para poder validar sua identidade. Ele perguntou para descobrir onde o coração deles estava. Sabe, a gente precisa perceber isso na nossa vida. A opinião dos outros, ela não deve ditar os nossos próximos passos. A opinião dos outros não deve ditar as nossas próximas decisões. Olha só isso aqui. A opinião da multidão não importa. Jesus queria saber onde o coração deles estava. A multidão, claro, não é que a multidão não é importante, mas a multidão ela não deve ditar os nossos próximos passos. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Se você se move a partir do que a multidão pensa sobre você, sobre a tua liderança, sobre a tua vida cristã, eu tenho certeza que você tem data de validade para cair. Porque a multidão ela se aproxima de Jesus para comer pão e beber, comer pão, beber vinho, se alimentar, se encher e ir embora. No final do milagre, o que sobra são os discípulos do lado de Jesus. Jesus queria saber onde o coração deles estava. Eu acabei de dizer isso. A pergunta não é sobre Jesus, não é sobre a identidade de Cristo. É sobre o que os discípulos pensavam sobre ele. É muito mais sobre o coração do discípulo do que o coração de Jesus. Outro ponto: o que falam de você não é quem você é quem os outros acham que você é. Isso é muito forte. Às vezes a gente acha, e pega essa palavra, né? Quando alguém fala algo sobre a gente, relacionado ao nosso caráter, à nossa vida, a gente toma isso como verdade. Só que isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre nós mesmos. O que os outros falam sobre nós diz muito mais sobre eles do que sobre nós mesmos. A gente precisa pensar a partir dessa ótica. Pedro, ele teve uma revelação do céu sobre quem Jesus era. E eu entendo uma coisa, que a nossa real identidade vem do alto. Ela vem do alto. Não eram as realidades externas que moldaram a identidade de Pedro.
Quando Pedro se depara com Jesus e a pergunta de Jesus, ele responde a partir do céu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mais para frente você vai ver que Jesus fala isso. Essa revelação só o Senhor pode ter te dado. Só pode ter vindo do céu. Pedro ele não olha para a ótica da terra. Ele não se importa com o que pensam de Jesus. Ele vai lá e libera uma palavra a partir de quem o Senhor se revelou para ele. Nossa liderança ela precisa ser pautada em quem o Senhor diz que nós somos, não a partir do que as pessoas pensam. Porque se a gente liderar a partir da ótica de outra pessoa, não vai ser a gente que está liderando. Nós vamos liderar a partir de opiniões de outras pessoas. Isso me leva a outro ponto. A multidão tem diversas opiniões, mas Pedro carregava apenas uma revelação. As opiniões elas sempre vão nos distrair, mas a revelação vai nos apontar o caminho. As opiniões alheias elas nos distraem, sabe? Tem gente que lidera, tem gente que vive uma vida cristã como se ela estivesse no meio de uma multidão com um monte de vozes. Tipo um show, sabe quando você está no meio da multidão dentro de um show? Dificilmente você consegue prestar atenção na música que você está ouvindo. Quem dera as pessoas que estão à sua volta. É difícil até de pensar no meio de uma multidão. Às vezes a gente vive dessa forma. A gente vive, a gente lidera, a gente cuida de pessoas, discipula pessoas a partir de opiniões. O Senhor não nos chamou para se mover a partir de opiniões. Ele nos chamou para nos mover a partir de uma palavra. A partir de uma palavra que já foi liberada. Não se mova a partir de opiniões dos outros. Muita gente fala de você e nem acredita no que você carrega. Já parou para pensar que você está colocando seu ministério nas mãos de uma pessoa que nem acredita naquilo que você carrega? Não é mais fácil nós depositarmos nossa confiança no Senhor? Porque Ele nos criou, Ele nos fez, Ele sabe o final da história. Não é mais fácil a gente colocar nossa vida nas mãos dEle? Se mova a partir de uma revelação. Se mova a partir de uma revelação que o Senhor entregou para você. À medida que Jesus se revela a você, uma parte de quem você é se revela também. Porque quando nós nos movemos a partir de uma palavra, a opinião externa não importa. O que importa é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E aí a nossa identidade é moldada e ela é revelada a partir de quem Ele é. E esse texto ele também fala de algo que, depois da revelação de Pedro, Jesus diz que edificaria a igreja. Se você, líder, quer edificar algo, primeiro precisa aprender a colocar. Você precisa aprender a calar as vozes externas. Jesus ele só libera uma palavra profética a partir da edificação da igreja sobre Pedro. A partir do momento que Pedro calou as vozes externas e perseguiu a revelação. Você quer edificar algo? Primeiro precisa aprender a calar as vozes externas. A edificação só vem depois da revelação, cara. Quer edificar? Primeiro busca a revelação de quem você é em Cristo. Só assim a gente vai começar a fazer algo para o Senhor relevante. Algo que vai tocar o coração de Deus e vai permear de geração em geração. Eu quero terminar dizendo algo para você. Eu tenho visto muitos líderes que têm problemas de identidade, problemas de aceitação, crises existenciais. Não é sobre o que os outros falam, mas sim sobre quem você é em Cristo. É sobre a sua identidade. É sobre quem o Senhor sonhou. Sabe, aquele sonho que o Senhor sonhou para você, é isso que importa. Pare de liderar, pare de viver sua vida baseado no que os outros pensam sobre você. Quando você faz isso, a sua vida transiciona, a sua liderança transiciona e você rompe a partir do que o Senhor quer para você. Pare de viver baseado na opinião dos outros. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se ele fez sentido para você, eu volto a dizer, compartilha com alguém. É um vídeo bem caseiro, é uma conversa. Eu tenho certeza que se fez sentido para você, merece ser compartilhado. Já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.